Seja muito bem-vindo ao nosso Previdenciol. Eu sou a Ana Carolina e vou te mostrar como começar com o planejamento previdenciário. Você, advogado, que deseja começar com este serviço, eu tenho dicas valiosas para você começar com sucesso. Ao longo desses anos, nós desenvolvemos algumas metodologias muito interessantes para trabalhar com planejamento previdenciário. E passamos por várias situações que nos trouxeram diversos aprendizados. Por isso, nós queremos agora compartilhar com vocês todas essas dicas. Vamos lá? Dica número 1. Não confunda simulador de INSS com planejamento previdenciário. São produtos completamente diferentes. O simulador de aposentadoria do aplicativo Meu INSS é uma ferramenta interessantíssima e muito importante e muito bem-vinda a essa nova modalidade de processos eletrônicos. Acontece que ele é apenas um simulador, é uma ferramenta que vai demonstrar ao segurado se na data em que ele usa o aplicativo já preencheu os requisitos de aposentadoria aos olhos do robô do INSS. Sim, porque é feito com as informações que já constam no banco de dados do governo federal. E isso é muito importante. Acontece que o simulador, ele não passa informações seguras para o segurado se no ano de 2022 ou no ano de 2023 ele tem direito a uma aposentadoria mais vantajosa. E a depender de como o simulador é interpretado, há uma conclusão errada para o segurado. Querem ver? Por exemplo, o simulador de aposentadoria do INSS informa no ano de 2021 quanto tempo falta para uma mulher atingir a idade prevista para uma aposentadoria no ano de 2021. Então, dá a falsa impressão de que, completado esses meses, ela terá direito a uma aposentadoria por idade. Em 2019, nós tivemos a Emenda Constitucional número 103, que trouxe algumas regras de transição para os segurados que já estavam vinculados ao sistema. E trouxe novas regras de aposentadoria também. Inclusive, a idade mínima de 62 anos para a mulher é uma novidade. Mas até chegar aos 62, tem uma regra de transição que se iniciou a idade em 2019 aos 60 anos e a cada ano há um acréscimo de 6 meses. Portanto, em 2019, uma pessoa, mulher, poderia se aposentar aos 60 anos de idade. Em 2020, 60 anos e 6 meses. Em 2021, 61. Em 2022, 61 anos e 6 meses e em 2023, aos 62 anos de idade. Uma pessoa que faltam 9 meses para atingir 61 anos, ela completará em novembro apenas no ano de 2022. Só que em 2022 já não são mais 61 anos, o requisito já passa para 61 anos e 6 meses de idade. Então perceba o erro na interpretação do simulador do INSS. O planejamento previdenciário já é um serviço muito mais rico e muito mais minucioso. A partir deste retrato do simulador, a partir sim de uma contagem de tempo, da idade de uma determinada pessoa, parte-se para a projeção de cenários, criar cenários para aquele segurado, identificar em qual regra ele se aposenta primeiro e qual delas será mais vantajosa, porque para cada regra de transição há uma forma de cálculo. E isso é muito pessoal, a vantagem da aposentadoria é muito pessoal, porque para uma pessoa que uma diferença de R$400 no valor parece pequeno, para uma outra isso pode ser uma grande diferença. No planejamento previdenciário, o advogado deve passar ao seu cliente não apenas projeções dos valores de aposentadoria ou a próxima data em que ele vai a primeira data em que ele vai se aposentar,
mas ele vai identificar falhas durante o período contributivo, se há períodos em aberto, se há recolhimentos em valores menores que o salário mínimo e quais são as consequências para isso, se a contribuição que o segurado tem feito à Previdência Social, a modalidade escolhida, vai atingir o seu objetivo, vai avaliar o contexto familiar e a questão de saúde desse segurado para demonstrar a ele quais são as regras de uma pensão por morte, quais são as regras para um benefício por incapacidade e o porquê da escolha de uma remuneração como base de cálculo influencia no valor final de uma aposentadoria, no valor de um benefício por incapacidade, no valor de uma pensão por morte aos seus dependentes. Então, não imprimam um simulador do INSS e entreguem ao seu cliente com o nome de planejamento previdenciário. Isso é quase uma heresia. A segunda dica que eu tenho para vocês é: conheça as ferramentas do aplicativo Meu INSS. Conhecer as ferramentas vai te dar segurança e autoridade com o seu cliente. Se você não tem acesso ao Meu INSS, faça o seu próprio acesso, o seu próprio login e senha. Inclusive, advogado, se você não estiver fazendo sua contribuição, o primeiro planejamento pode ser o seu. E por que é importante conhecer as ferramentas do aplicativo? Primeiro que o primeiro documento que o cliente vai apresentar para você vai ser um print do simulador do INSS dizendo: verifica para mim a minha aposentadoria, faltam 9 meses para me aposentar. É isso mesmo? Estou na dúvida. Então você precisa conhecer o simulador e entender o que o INSS quis dizer ao apresentar os resultados. Porque quando você calcular o seu tempo de contribuição com o seu próprio aplicativo ou a forma que você decidir e tiver alguma diferença, não for a mesma conclusão que saiu no aplicativo do INSS, você precisa ter segurança para demonstrar ao seu cliente quais são as diferenças encontradas e por que ele deve acreditar em você e não no aplicativo. Também existem ferramentas ótimas, como a possibilidade de complementar o valor abaixo do salário mínimo. Dentro do próprio aplicativo Meu INSS, é possível gerar a guia e para o link onde vai gerar a guia. É possível gerar também a guia GPS para o pagamento das próprias contribuições. É possível também mudar o código de recolhimento, porque o seu cliente ele pode estar classificado no banco de dados do governo federal como um contribuinte individual, quando na verdade ele queria ser como um contribuinte facultativo ou vice-versa. E é possível fazer a correção desses códigos também. Então é muito importante entrar, conhecer quais são as ferramentas para poder passar essa segurança e essas facilidades ao seu cliente. Inclusive, através destas ferramentas podem surgir serviços autônomos ao planejamento, que também agrega valor ao seu serviço. Dica número 3: conhecer as regras previdenciárias. Pessoal, não tem como se tornar um expert em planejamento previdenciário e não conhecer quais foram as novidades trazidas pela Emenda Constitucional 103. Então, de fato, é preciso se dedicar a essas novas regras e verificar quais foram as modificações que o legislador constituinte trouxe. Nós tivemos várias novidades, não só nas regras para a aposentadoria, mas também para a acumulação de aposentadoria com pensão, modificação da regra de cálculo do valor do benefício, modificações sobre a contagem no cálculo do benefício por incapacidade. Então, é muito importante conhecer essas novas regras previdenciárias. Não peço que vocês decorem, não acho que isso vá fazer de você um profissional diferente. Não, mas que você tenha consciência que é importante conhecer para você poder diferenciar qual é aquela que será mais benéfica ao seu cliente. Outro modelo, outra questão também que é importante
importante é conhecer a mudança de cálculo do benefício. E eu vou explicar rapidamente como era antes e como ficou, para vocês perceberem como é importante entender o que aconteceu no cálculo do benefício. Antes da emenda constitucional 103, calculava-se a aposentadoria da seguinte forma: média aritmética do período contributivo. Iniciava a coleta das remunerações a partir de julho de 94 até a data da aposentadoria, descartava 20% das remunerações menores e fazia então uma média aritmética com o que sobrou, 80% das maiores. E sobre essa média aplicava-se um coeficiente de cálculo. Se a mulher tivesse 30 anos de contribuição, 100%. O homem, 35 anos de contribuição, 100%. Se fosse o caso da aplicação do fator previdenciário, aí aplicava a alíquota do fator previdenciário. Com a emenda constitucional 103, a ideia é utilizar 100% do período contributivo. Então, não há descarte de 20%. E aí você pode pensar, poxa, Ana, então vai prejudicar a média, porque se os 20% vão entrar? Mas o legislador colocou uma opção de descarte das contribuições que podem prejudicar a média, desde que limitada ao número mínimo de contribuições. Se nós precisamos de 180 contribuições como carência, então essas 180 precisam estar dentro do período básico de cálculo. Se não tiver, tem que contar o que tiver de contribuição lá. Então, esse período básico de cálculo, ele pode ter uma redução além de 20% das menores, só que desde que isso seja vantajoso. Então, é muito importante que você estude essa forma de cálculo das aposentadorias, porque isso pode fazer diferença no valor final da aposentadoria do seu cliente. Dica número 4. Existem 3 regras super importantes quando nós falamos de benefícios previdenciários: qualidade de segurado, carência e período de graça. Gente, qualidade de segurado é o vínculo jurídico do cidadão com a previdência social. Nós falamos em alguém ser segurado quando existe um vínculo. E o vínculo ele decorre do exercício de uma atividade remunerada, da assinatura de uma carteira de trabalho e da contribuição, do pagamento da contribuição previdenciária dentro da data de vencimento. Existindo esse vínculo com a Previdência, estamos falando da existência do vínculo jurídico, da qualidade de segurado. Só se aposenta no INSS, só faz uso dos benefícios por incapacidade, salário maternidade, pensão por morte, quem tem um prévio vínculo com a Previdência Social, porque ela tem um caráter contributivo. Carência. Carência é o número mínimo de contribuições. Antes não se falava em vínculo contributivo, era tempo de serviço. Mas nós tivemos uma modificação importante em 98 sobre esse vínculo com a Previdência Social, que passou a ser demonstrado e colocado como princípio da Previdência o caráter contributivo. Então, a prova do tempo deixou de ser tempo de serviço para ser tempo de contribuição. Com isso, a Previdência precisou colocar uma regra de transição e um número mínimo de contribuições, porque muita gente tinha o tempo de serviço e teria acesso aos benefícios, porque antes contava-se esse tempo de serviço. E aí estabeleceu para cada benefício um número mínimo de contribuições para ter acesso a ele, que é denominado carência. Então, para as aposentadorias programáveis, nós falamos em um período mínimo de 180 contribuições e efetivos recolhimentos. Para um salário maternidade de um contribuinte individual, nós falamos em um número mínimo de 10 contribuições. Para benefícios por incapacidade, 12 contribuições, entre outros requisitos para outros benefícios. E período de graça é a possibilidade
de manter o vínculo jurídico com a Previdência, ser considerado como segurado sem ter contribuição. Existem períodos em que a pessoa ainda fica protegida pela Previdência, mesmo sem ter contribuição. E tem uma regra importante para as aposentadorias programáveis e a questão do período de graça é que pode ser que uma pessoa tenha um período mínimo de contribuição, parou de recolher para a Previdência Social e na data em que atingiu a idade mínima, solicita o benefício. Ela terá direito ao benefício previdenciário? Sim, porque há uma expressa previsão na nossa lei dizendo que para as aposentadorias programáveis, por idade especial, por tempo de contribuição, o fato de perder a qualidade de segurado, o fato de deixar de contribuir para a Previdência, mas já ter preenchido o número mínimo de contribuições, dará direito a uma aposentadoria se preenchidos os demais requisitos. Maria contribuiu por 15 anos para a Previdência Social, parou de contribuir, ficou 15 anos sem contribuir e chegou aos 60 anos de idade. Ela poderá pedir uma aposentadoria por idade? Poderá, mesmo ela tendo ficado os 15 anos sem contribuição, porque ela já contribuiu por 15. Mas isso são regras especiais. Isso só demonstra como nós, que somos especialistas em planejamento previdenciário, precisamos nos dedicar cada dia um pouco às regras previdenciárias para passarmos segurança e tranquilidade aos nossos clientes no momento de elaborar o planejamento tão pretendido. Regra número 5. Façam um texto padrão para o relatório, para o seu planejamento previdenciário. Ela vem você dizer que é para fazer copia e cola. Claro que não. Não, eu não estou dizendo para fazer um copia e cola, mas para você já delimitar, criar um sumário e colocar quais são os pontos mais importantes que eu julgo essenciais que devem constar no relatório do planejamento previdenciário. Eu vou passar aqui para vocês qual é o texto padrão que eu entendo que vocês devem estabelecer no relatório de vocês, mas não significa que vocês devem adotar isso. É só o início. Podem construir qualquer texto que vocês entenderem como interessantes e dentro da linha que vocês gostam de escrever. Eu estou aqui passando apenas uma sugestão. Neste relatório padrão, eu entendo que num primeiro momento é importante constar sim um retrato da situação do seu cliente, quanto tempo de contribuição ele tem, qual é a idade na data em que está sendo confeccionado o relatório previdenciário, quais foram os documentos apresentados pelo cliente e se nesta data ele preenche algum requisito de aposentadoria. Segundo, se foi identificado algum problema, algum problema no extrato previdenciário, alguma falha que precisa ser corrigida. Exemplo, se há uma contribuição abaixo do salário mínimo e ela precisa ser complementada sob pena de não ser contada como tempo de contribuição, um período grande de contribuição em uma determinada empresa, que aí um período está sem contribuição. Exemplo, o cliente começou em 1990 na empresa e ficou até o ano de 2010. Mas do período de 2007 a 2009 não tem as remunerações. Isso prejudica o cálculo. Então, informar que não constam as remunerações, mas o cálculo da aposentadoria foi feito considerando como inexistentes. Se, porventura, surgirem fichas financeiras ou algum outro documento que possa corrigir este período e dar ao INSS com segurança para poder sanar essa falta, aí sim o planejamento pode ser refeito. Mas no valor da aposentadoria, no valor final da aposentadoria, esse período de 2007 a 2009 não foi considerado. Isso é importante vocês considerarem no relatório, primeiro porque mostra
que vocês conhecem, que sabem que pode impactar, e se lá na frente ele conseguir o documento e mudar o valor da aposentadoria, pode ser que tenha mudado porque esse período entrou, mas quando você fez o planejamento, esse documento não havia sido apresentado e você identificou essa falha no extrato previdenciário do seu cliente. Então, colocar esses pontos críticos no relatório, eu julgo importante também. O terceiro ponto seriam os resultados. A partir deste retrato do tempo de contribuição, então são as projeções. Entender quanto tempo falta para atingir a regra 1, a regra 2, a regra 3, a regra 4, qual seria o valor da aposentadoria e demonstrar as diferenças de resultados entre eles. E aí colocar para o cliente que é um parecer opinativo, que quem decide sobre a forma de continuar o recolhimento é dele. Lembrando, e por isso que é importante ser feito por um advogado, por um consultor que tenha formação jurídica, para demonstrar as responsabilidades. Quando você estima uma aposentadoria para o futuro e coloca uma base de contribuição também para o futuro, é importante informar ao cliente que as informações da Receita Federal, elas estão relacionadas à Previdência, andam juntas. Então, muito cuidado ao informar uma base de cálculo de contribuição previdenciária para a Receita e não informar na declaração, no ajuste anual de imposto de renda, determinada atividade, porque isso pode te prejudicar perante a Receita Federal e na questão tributária, no pagamento de imposto de renda também. É muito importante isso. E, por fim, também é válido considerar que a escolha do cliente do valor das remunerações que ele colocará como base de cálculo das suas contribuições previdenciárias podem impactar no cálculo de uma pensão por morte e no cálculo de um benefício por incapacidade, e colocar quais são as regras para esses benefícios também. Porque pode ser que falte ainda muito tempo para uma aposentadoria e esses riscos de uma doença, de uma deficiência ou de uma morte, ele aconteça. Então, para ele estar ciente de que escolhendo fazer uma contribuição sobre o salário mínimo, pode ser que numa eventualidade de uma doença, de uma deficiência que o incapacite, ele vai receber salário mínimo. Ou, no caso de óbito, ele vai deixar para os seus dependentes o valor de um salário mínimo também. E feito isso, uma outra dica muito importante é a aquisição de um software. E aí vocês podem pensar, mas eu não tenho dinheiro para começar o planejamento com software agora. De fato, pode ser que você não tenha, assim como eu também não tive. Mas o que eu tenho para te dizer e te alegrar é que já existem vários aplicativos no mercado, como na minha época não existia, logo que eu comecei. Existem períodos de testes gratuitos e tempo maior, e isso pode ser negociado. E com um planejamento previdenciário, eu acredito que parte do resultado financeiro que você obtiver com essa consultoria, você já consiga pagar um plano anual de assinatura desse software. E até que você escolha qual você deseja, eu recomendo fortemente que você teste todos que estão disponíveis no mercado, para você avaliar aquele que tem as funções mais amigáveis e mais fáceis para você poder manipular e de fácil compreensão e acesso. Porque existem aplicativos que têm um serviço de suporte sensacional, excelente, de vídeos, de ligações, que você pode sanar dúvidas, avaliar onde estejam inconsistências. Então teste todos os aplicativos antes de fazer uma assinatura. E ele é fundamental para o advogado que atua com planejamento previdenciário, porque além de te dar segurança no acerto dos resultados, ele vai otimizar o seu trabalho.
E aí você também não precisa contar com um contador, um consultor financeiro, um matemático, um atuário. É claro que boas parcerias são sempre bem-vindas, mas se você puder ter ferramentas que te dão mais autonomia, eu recomendo. E por fim, a dica número 7 é que você tenha um bom computador, uma internet, um espaço legal, bacana, para que você possa atender os seus clientes. Não existe mais essa necessidade de um espaço físico para você ser um advogado de referência. A tecnologia está aí, ficou muito mais fácil. Então, tenha um bom computador, um espaço para fazer suas reuniões, internet para que você possa se comunicar e vá de coração aberto e mente aberta para o planejamento previdenciário. Eu trouxe aqui para vocês algumas dicas muito importantes e que serviram para mim e para minha sócia Laís para a gente poder ter sucesso na nossa caminhada previdenciária. É claro que outras situações podem surgir, dificuldades sempre existirão, sempre. E eu tenho aqui 2 casos que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu quero mostrar para vocês, que com base nessas dicas e na dedicação que nós tivemos, nós concluímos com sucesso e mostrou que o planejamento previdenciário, ele de fato ele transforma vidas e é possível a gente trabalhar com dedicação, com muito amor e ter resultados financeiros sem depender de processo judicial. O primeiro deles foi bem na época da reforma da Previdência e a nossa cliente ela já havia solicitado o benefício previdenciário no INSS, porque eles informam que você pode solicitar sem necessidade de advogado, só que eles não contam e não explicam qual é o benefício mais vantajoso ao cliente. E aí ela trouxe a carta de concessão, nós refizemos os cálculos e provamos para ela, e assim foi, que solicitar uma aposentadoria com base em uma regra de transição seria muito mais vantajoso. Uma vantagem que saiu de R$3.000 para quase o teto do INSS, que na época devia ser por volta de uns R$5.600. O outro caso foi uma servidora pública que tinha acabado de ingressar no serviço público, aprovada em concurso, e ela já tinha muito tempo no INSS, ela entrou mais tarde. Ela percebeu então que era possível ter uma aposentadoria no regime próprio, porque no município para o qual ela foi aprovada, que ela tomou posse no cargo público, existe o regime próprio, e era possível também, pelo tempo que ela já tinha, uma aposentadoria no regime geral. Então, a sua dúvida era, continuo contribuindo no regime geral ou pego este tempo do regime geral e levo para o regime próprio? Carrega o tempo, que a gente chama de averbação. E aí, através do planejamento, nós vimos que ela continuando com a atividade remunerada, que ela já existia no regime geral, e fazendo as contribuições, ela teria tempo suficiente no cargo público para atingir uma aposentadoria programável no regime próprio e mais uma aposentadoria pelo regime geral. Então, ela iria se aposentar com 2 modalidades, uma no regime próprio e a outra no regime geral. E a diferença é que ela queria fazer uma contribuição para o regime geral como segurado facultativo. Ela até poderia fazer. Ela preencheria a guia, colocaria o código de segurado facultativo e iria pagar isso por anos a fio. Só que se não fosse a nossa consultoria, ela teria feito isso e correria um grande risco de chegar lá na frente e não ter consideradas essas contribuições. Sabe por quê? Porque o segurado vinculado ao regime próprio, ele está proibido por uma regra constitucional de se vincular como segurado facultativo no regime geral de previdência social. Então, corria-se esse risco. E aí nós orientamos a continuar comprovando a sua atividade remunerada perante a Receita Federal de autônoma e fazer as suas contribuições previdenciárias, porque ele, assim, contribuindo,
ela teria direito a essas duas aposentadorias. Esses dois casos, eles são exemplos da dica número 3, de conhecer as regras previdenciárias. Então, pessoal, essas são as dicas valiosas que eu trago aqui para vocês e eu desejo, de verdade, que elas sejam importantes na construção e no seu crescimento no planejamento previdenciário. Se você se identifica com o nosso propósito, nos siga nas redes sociais, indique para amigos, colegas, familiares que também desejam migrar para o planejamento previdenciário. Será um prazer repassar esse conhecimento para vocês. Venha conosco e até o próximo vídeo.